A live aqui com o nosso Alexandre Miguel Crispim dos Santos, nosso Alexandre Santos, É isso treinador mesmo. português, nascido em Lisboa, 43 anos e desde a época 2002, 2003 atua. Espero que meu staff não tenha me derrubado aqui, hein, Alexandre? É isso mesmo? Boa tarde. Está tudo correto, tudo em cima. Aí sim. Então tá, hoje Já aqui estou a nós ficar estamos, velho, já estou a ficar velho. estamos todos, o tempo não para, mister. Então, eu sou Bernardo Mota, estou aqui representando aqui a Alverca TV no Instagram do clube. Siga a gente nas nossas redes sociais e vamos iniciar aqui esse bate-papo aqui com o nosso Alexandre. Alexandre, primeiramente dizer aqui que você chegou ao Alverca aqui no dia 5 de janeiro, né? A primeira partida, dia 5 de janeiro de Sim, 2020, primeiro jogo. Primeiro com jogo. 10 jogos, 2 empates e uma derrota, né? Aquele primeiro jogo contra o Sintra Futebol 2-0. E queria saber quando é que começa a sua relação com o Futebol Clube de Alverca, que não foi nesse dia 5 de janeiro, né? Foi um pouco antes. Sim, é verdade. Já primeiro dar uma boa tarde a todos e agradecer-te este convite e esta nova forma de estarmos em interação com os alverquenses e com os adeptos e com os fãs e no fundo com todos os simpatizantes. E por isso espero que seja uma horinha ou meia horinha ou aquilo que for bem passada, e certamente em conversa contigo será rápido. Por isso, avançando para a tua pergunta, a minha história com o Alverca é muito para lá deste novo projeto. Este é um projeto ou um regresso ao Futebol Clube do Alverca, que por um lado diz um pouco aquilo que foi o meu passado, ou seja, se calhar foi o que tinha que ser, ou aquilo que a gente costuma dizer que o destino tinha que fazer acontecer, que era a única equipa que não tinha ainda treinado o Futebol Clube Alverca, que era os Séniores. Era a única equipa que até agora, no meu percurso como treinador, não tinha tido o prazer de treinar. O que aconteceu foi muito simples, e as pessoas que acompanham o Alverca há muitos anos sabem, é que eu tinha cerca de 20 anos, 20 anos de idade, por isso já lá vai mais de 20. Eu tive a oportunidade de entrar no Futebol Clube da Alverca, juntamente com o meu pai, que ainda hoje também trabalha para o Futebol Clube da Alverca, não diretamente nas camadas da competição, mas na parte da formação e das escolinhas, e entramos os dois nessa altura para treinar os infantis do Alverca. A partir daí foi um caminho de 10 anos seguidos nas várias camadas do Futebol Clube Alverca, nos vários escalões, estando os últimos 3 no Campeonato Nacional Júniores com a equipa que na altura já era. Na altura estávamos a viver um momento muito, muito, muito positivo do Futebol Clube Alverca, onde a equipa A estava na Primeira Liga, onde as equipas júniores e juvenis estavam a disputar e iniciados estavam a disputar os campeonatos nacionais, batendo-se quase de igual para igual, ou até mesmo de igual para igual com o Benfica e com o Sporting e com o Porto. E eu chego aos júniores precisamente no ano a seguir a termos sido campeões nacionais de júnior, que foi um marco de conquista única e muito difícil de repetir, mas que foi possível acontecer no Futebol Clube de Alverca, que foi ser campeão nacional de júniores. Eu entrei no ano a seguir para os júniores, vinha dos júniores B, e com o meu amigo Lima, que foi campeão nacional de júniores como treinador, e ele passou a estar somente na equipa A, nos séniores, e eu passei a treinar a equipa de júniores. E esse percurso foi muito importante para mim, porque permitiu-me crescer, enquanto permitiu-me estar junto daquilo que era os jovens de Alverca, e não só. Tínhamos jovens de muitos outros sítios, mas tínhamos uma vida, eu tinha uma vida já muito ligada ao Futebol Clube Alverca. Profissionalmente eu senti e sentia, e acabou por acontecer, que foi um marco fundamental na minha carreira. Não foram os meus primeiros 10 anos, porque eu estive aqui 2 anos antes ainda num clube aqui bem perto de nós, que é o Olhanda Sporting Clube, que neste momento já nem sequer tem futebol, infelizmente, mas foi no fundo a minha grande
escola de treinador foi no Futebol Clube Alverca entre os 20 e os 30 anos de idade, e depois a partir daí surgiram outras situações e outros tipos de projetos, mas efetivamente voltar agora é quase como querer pôr e querer estar no Futebol Clube Alverca ao nível que eu me habituei e que tive o prazer de estar nos últimos anos, que é ao mais alto nível, e voltar a regressar o Alverca à Primeira Liga, se for possível, como é lógico, neste momento, batermos por subir à Segunda Liga e depois, a seu tempo, e não será muito difícil conseguirmos chegar a esses níveis, que é o intuito de todos nós. Depois dessa primeira passagem aí nos escalões inferiores do Alverca, você passou aí, vou citar alguns clubes aqui, eu queria que você contasse aí alguma história desses momentos aí, que foi Estrela Amadora, o Vitória de Setúbal, né? Teve também um momento de Arábia Saudita e Egito, né? Emirados Árabes, sim, também, né? E teve aqui situações com o Porto e o Sporting também, sub-23, além de outra experiência internacional também, como adjunto na França, né? No Caen. Sim, sim. E também o Real, que estava na época na Segunda Liga, correto? Foi esse caminho seu mesmo aí? E esse caminho foi muito tortuoso até esse retorno ao Alverca, ou Alexandre? Como é que foi esse resumão desses outros 10 anos aí? Nós temos tempo, hein? Não, mas eu acho que nós temos. Talvez tendo aqui, sem estar muito tempo a abordar cada um desses clubes, é um caminho longo. Comecei quando saio do Alverca. Saio do Alverca em 2004, sim, 2005, na época, faço a última época em 2004, 2005, e quando saio do Alverca não porque estava insatisfeito no Alverca, mas sim porque queria muito entrar e caminhar no nível profissional e no nível sénior. E como tal, apareceu a oportunidade de começar a fazer carreira, neste caso como treinador adjunto, porque na altura aí eu tinha sido treinador principal e fui treinador principal dos juniores do Alverca durante 3 anos, que fui muito feliz e tivemos resultados também muito positivos, não tendo conseguido ser campeões, mas tivemos equipas fantásticas e resultados fantásticos. Mas quando saí para o Estoril, clube que depois venho a encontrar em 2018 novamente, quando venho outra vez a ser treinador da equipa de sub-23 do Estoril. É isso mesmo. No fundo, representei 2 vezes o Estoril. Logo aí, a primeira vez como adjunto do Daoud Fakirá, foi com quem eu trabalhei 4 anos, cerca de 4, 5 anos com o Daoud, e aí foi um percurso também muito interessante. O Daoud é uma pessoa e ainda hoje é treinador e está felizmente na Segunda Liga no Sporting da Covilhã, e aprendi muito com o Daoud, principalmente o Daoud sendo uma pessoa com um carisma muito próprio, com uma personalidade de muita tolerância e de uma liderança muito positivista e humanista. Levou-me a aprender muito a estar em situações difíceis, como foi o Estoril e o Estrela da Amadora e o Vitória de Setúbal. 3 clubes da Primeira Liga, onde foi muito difícil atingirmos os objetivos e nem sempre foi possível, mas lembro-me das 2 épocas do Estrela, onde passámos por inúmeras dificuldades, inclusive o Estrela da Amadora hoje não existe. Existe um outro clube que surgiu, mas o Estrela da Amadora desapareceu por causa desses mesmos problemas. Nós ainda tivemos a felicidade de pertencer a um clube que marcou a história do futebol português. Não foi um grande, mas era uma referência em Lisboa, na zona de Lisboa. Era um clube onde apanhei José Fonte, por exemplo, um dos jogadores que foi campeão europeu por Portugal como central. No princípio da carreira, José Fonte esteve lá. Teve lá também Daniela Moreirinha, que foi jogador do Alverca e que foi campeão nacional de júniores pelo Alverca. E também apanhei mais uns quantos jogadores de grande carreira, muitos deles a fazerem também do Estrela Amadora um momento muito especial, porque o Estrela Amadora nessa altura lutava para não descer, mas naquele campinho típico do Estrela da Amadora tinha grandes duelos com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, no qual ainda me lembro de termos conseguido ganhar 1 ou 2 vezes aos ditos grandes.
Depois daí fomos para o Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal foi uma realidade muito difícil porque apanhámos uma saída de um presidente e as coisas ficaram difíceis. E é a partir daí, em 2009, quando, por vicissitudes do que é ser treinador de futebol, que é quanto mais alto é o nível, mais probabilidade temos de estar parados, que é estarmos sem trabalhar, porque os despedimentos fazem parte desta carreira e estar a trabalhar é um privilégio, mas é muito habitual estarmos sem trabalhar. Há um momento que muda completamente novamente a minha carreira. Eu penso que é estes dois momentos. O primeiro momento, o Alverca. O segundo momento, 3, 4 clubes que passo na Primeira Liga que me dão um grande background e um grande conhecimento do que é estar na Primeira Liga, e depois entra um caminho bastante importante no que sou hoje, que é o caminho com o Zé Peseiro, ou seja, como adjunto do Zé Peseiro, depois faço aqui um percurso de cerca de 8 anos. Já me antecipou essa pergunta já. Passa aqui 8 anos como adjunto do Zé Peseiro, onde passamos por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, e principalmente aí tenho que destacar, porque são esses os projetos e as realidades por onde passei, onde mais também cresci, onde mais também me senti a exigência e o ter que ser cada vez e todos os dias melhor como treinador, foi a passagem pelo Porto e as 2 passagens pelo Braga, que foram extremamente valorizadoras para mim, como pessoa, como treinador, como homem, que no fundo me fez crescer quando nós apanhamos jogadores como Iker Casillas, como Herrera, como Ibrahim, como no Braga, Éder, Lima, Hugo Viana, Custódio, Alain, quer dizer, inúmeros. Podíamos estar aqui a falar de grandes jogadores que não só são grandes jogadores no seu ponto de vista daquilo que prestam ao jogo, como também são grandes profissionais. E isto é uma noção clara que nós temos como treinadores. Quando nós estamos ao mais alto nível, percebemos claramente que os melhores jogadores também são muito, muito melhores profissionais. Isto não quer dizer que quem está noutros níveis não é bom profissional ou não é grande profissional. O que quer dizer é o contrário, é que para se chegar lá e para se manterem lá têm que ser excelentes profissionais. E permitiu-me passar por momentos muito interessantes. Eu recordo aqui 2 ou 3 momentos assim rapidamente destes 2 grandes clubes portugueses, como adjunto do Zé Peseiro. Recordo a final da Taça de Portugal entre o Porto e o Braga, que nós perdemos a penaltis e que foi um marco muito grande no que registro e no que passou por mim, que foi, infelizmente, não podermos ter subido àquela tribuna para receber a taça, mas sim só para receber a medalha de vencido. Mas foi um momento muito importante. Quem era o guarda-redes desse time aí, Elton. Dessa equipa? O Elton. Mandou um grande abraço para você, viu? O Elton, o grande Elton. O Elton foi, infelizmente também, não é infelizmente, mas foi também, por inerência da situação, penso eu, o último jogo do Elton no Futebol Clube do Porto. E foi com muita pena, inclusive é para ele próprio, porque nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, a posteriori. Uma pena não ter sido possível levantar mais uma vez a taça, porque ele já tinha levantado uma taça ali, pelo menos uma, e nós tínhamos a equipa pronta, embora num ano muito difícil, que foi numa altura em que substituímos o Lopetegui, mas fomos muito fortes para a final da taça. Eu acho que fomos. A injustiça é muito subjetiva, ou a justiça no futebol, mas a verdade é que tivemos a perder 2-0, virámos o resultado para 2-2, ou não virámos, mas igualámos, e depois não conseguimos fazer o 3-2 quando fomos muito superiores no prolongamento, e os penaltis ditaram a capacidade muito grande do Braga não ter falhado um único penalti, e nós termos falhado 2 penaltis e acabámos por sair dali derrotados, e foi um momento marcante. Não pela tristeza, eu recordo logicamente tristeza nesse momento, mas sim por um momento marcante para qualquer treinador, que é estar naquele palco numa final da Taça de Portugal com o estádio completamente cheio, com uma sensação realmente de
um momento extraordinário para qualquer treinador. Aquela sensação de como o Klopp há uns tempos dizia que estar numa final da Liga dos Campeões é para ter o maior prazer possível daquilo que é ser treinador, porque realmente quando a gente chega a uma final da Taça de Portugal como treinador em Portugal, seja como for, como principal logicamente gostaria muito também, e seria um grande sonho chegar lá, e acredito que seja possível um dia pertencer à minha carreira, ter a possibilidade de ser treinador principal numa final de Taça de Portugal, mas ter estado lá como adjunto do Zé Peseiro foi também muito gratificante e um momento que eu recordo para sempre, não tanto pelo resultado, mas pela festa que é e pelo momento que é e pela grandeza que tem uma competição daquelas. O Zé Peseiro hoje, só para contextualizar aí, está na seleção da Venezuela, confere? Isso mesmo, certíssimo. É selecionador da Venezuela. E quem sabe a gente não chega lá na final da Taça de Portugal com um Tomba Gigantes. Eu confio em você. Nunca é impossível, não há nada que seja impossível no futebol, e isso a Taça de Portugal ainda mais muitas das vezes um momento muito especial, e o Alverca este ano já teve da Taça de Portugal recordações muito positivas e muito marcantes, e quem sabe para a próxima época seja também uma competição que nós possamos ir longe. Verdade. Tem algumas perguntas aqui dos nossos fãs aqui que mandaram antecipadamente. O Zac Tail, espero que esteja falando aqui o nome de usuário dele correto. Ele pergunta aí, Mr. Alexandre, dos atletas nossos do Sub-19, você vê alguém aí que tem a possibilidade de fazer um bom papel numa eventual próxima época? Lembrando aí que o Pedro Venac, né, é o atleta que mais recentemente estava aí nessa situação de Sub-19 e veio para o nosso elenco de seniores. Não, as equipas do Futebol Clube Alverca, felizmente, nos últimos anos têm vindo a crescer, depois de uma fase difícil que o clube atravessou na sua globalidade ao longo naturalmente daquilo que aconteceu e daquilo que foi, para quem conhece o Alverca, depois de ter estado na Primeira Liga, viu-se obrigado a ter que ir para a última divisão distrital e depois ter que caminhar tudo isso, ainda por cima sem as condições que tem hoje, dos relevados, do centro de formação, e que felizmente conseguiu, mesmo com muitas dificuldades, não perder o caminho, não perder o rumo, e hoje tem equipas júniores e equipas juvenis muito, muito boas, com muito bons jogadores, que podem claramente, a breve prazo, vir a serem jogadores da equipa sénior. Estes júniores fizeram novamente um grande campeonato, já é o segundo ou terceiro campeonato sucessivo de grande performance. Fase apuramento de campeão, né? Conseguem pela segunda vez apurar-se nas melhores 8 equipas, que é um feito inacreditável, muito, muito, muito grande mesmo. Esse feito significa que consegue-se em Alverca ter formação do mais alto nível português. Depois, eu acredito que a forma como também o clube e a SAD estão-se a organizar, e eu tenho presenciado isso e tenho colaborado e participado naquilo que temos vindo a conversar relativamente à relação entre a equipa A, a equipa B e a equipa júnior, para que nós possamos fazer evoluir estes jovens. Alguns poderão estar já preparados para poder vir a pertencer à equipa A, mas alguns poderão ter que naturalmente jogar mais assiduamente em algum clube para poderem, quem sabe em 6 meses ou até em 1 ano, voltarem ao Futebol Clube de Alverca efetivamente como uma mais-valia para a equipa A. Isto porque a equipa A também, ao pretender declaradamente e legitimamente subir de divisão, naturalmente tem que ter uma equipa de elevada valia e de elevado valor. Isto não quer dizer que os jogadores júniores não possam e não consigam entrar no plantel da equipa A, mas quer dizer que as portas ficam mais difíceis quando as equipas A são mais fortes. E a equipa A do Futebol Clube Alverca pretende-se forte. Eu acredito, tal como o Bernardo falou do Pedro Venac, por exemplo, foi para mim uma surpresa muito positiva, porque eu não conhecia o Pedro Venac, nunca tinha tido
contacto com o Pedro Venac anteriormente. Eu entrei no final de dezembro, vindo da tal experiência de França, da segunda Liga, e por isso não conhecia o Pedro Venac, e a demonstração é que um jogador que foi júnior ano passado, comigo em 2 meses, em 10 jogos, jogou a titular provavelmente 6 ou 7. O que significa que há mais-valia, há grandes valias nos júniores. Este ano, alguns dos que vão passar são claramente alvo de atenção da nossa parte, que já o foram. Vários jogadores júniores estiveram a trabalhar connosco. Sim. Praticamente todas as semanas, não todos os dias, para também não perturbar e não complicar o trabalho da equipa de júniores e os seus objetivos, mas foi sucessivamente regulado essa questão para nós neste momento podermos decidir o que fazer para o melhor rendimento dos jogadores dos júniores e os jogadores da equipa B, porque há muitos da equipa B que foram júniores no ano passado ou foram júniores há 2 anos, e por isso está ali uma quantidade de jogadores, cerca de se calhar 10 a 20, 25 jogadores, que têm muito valor e que podem não ter espaço já todos para pertencerem ao plantel A, mas se calhar com 2, 3 anos de competição adequada, quer numa equipa B, quer numa equipa de sub-23 ou numa outra equipa de Campeonato de Portugal, poderão vir a ser a breve prazo o futuro do Alverca. Eu acredito que isso possa acontecer. Ô, Mister, aproveitando aí esse embalo aí dessa pergunta do Sub-19, eu queria falar um pouquinho, saber a sua opinião aí da importância dos atletas da casa, vamos colocar aí, né? Que é o caso aí do Rafa, o caso do Andrezinho, o próprio Fabinho Martins, que são atletas que viveram esse passado lá atrás no Alverca, assim como você, né? O Rafa até não saiu para voltar, mas os outros 2 que eu citei saíram e voltam agora como atletas da casa, da cidade, com uma ligação muito grande com o clube, com os adeptos, né? Você vê, como é que você vê a importância desse tipo de atleta no seu elenco? É muito interessante essa pergunta, porque no fundo provavelmente se calhar também não entendendo e não achando que a minha vinda ou o convite que me fizeram e o convencimento que me deram para poder aceitar este projeto tenha a ver com o facto de ser da Alverca. Naturalmente eu penso que é um registro ou uma intenção de perceber que provavelmente poderia ser um contributo mais global ou mais culturalmente mais adaptado a um clube que já esteve na Primeira Liga, que eu tive a possibilidade e tive o prazer de pertencer ao clube e estar bem perto do que é ter o Futebol Clube Alverca na Primeira Liga. Eu tive a oportunidade não só de treinar jogadores que vieram a pertencer às equipas profissionais do Alverca, como também ainda me lembro, às vezes, no fundo estas pequenas histórias são capazes de ser interessantes para quem está nos a assistir. Eu morei muitos anos ao pé do estádio, na casa dos meus pais, e na casa da porteira desse prédio morava o Deco e morava o Caju, na altura que o Alverca subiu à Primeira Liga. Quem diria que depois Deco seria aquilo que foi, e jogador do Barcelona e do Porto e campeão europeu. Na verdade, isto significa que há jogadores aqui que já passaram por este clube, que eu próprio também por vezes faço lembrar aos meus jogadores, que já passaram por aqui, jogadores como Ricardo Carvalho, como Maniche, como Deco, como Mantorras. No fundo, este clube tem um passado que faz com que todos os jogadores e todas as pessoas que estejam nele envolvidos acreditem que se podem valorizar e que podem passar a ser um marco no futebol português, coisa que aconteceu com muitos jogadores. Tivemos, não esquecendo, por exemplo, um treinador ou vários treinadores que tiveram aqui, como José Coceiro, como Josualdo Ferreira, como Vítor Manuel e outros mais, que marcaram a história do Alverca, e o Alverca marcou a história dessas pessoas. Sim. E é isso que eu pretendo e que eu acho que posso, como também simultaneamente como alverquense, embora isto no futebol sempre se diz que, ou há um ditado, não é? Que no Brasil também sei que vocês utilizam, embora que às vezes com outras palavras, que é santos da casa não fazem milagres, mas
eu acredito muito, se calhar até de forma muito umbilical, de que posso contribuir para que o nosso Alverca possa atingir outros níveis. E eu acho que isto se passa ao mesmo com os jogadores, que é o sentirem, não é serem melhores profissionais do que os outros que não são ou que não foram do Alverca, mas é sentirem que isto é um pouco da sua história enquanto jogadores que foram da formação e que podem ser um marco e marcarem a história do Futebol Clube Alverca novamente. Não é muito fácil ou não é muito normal que clubes como o Alverca possam estar novamente nesta onda de quererem chegar à Primeira Liga e de quererem voltar a ser grandes e a terem condições para isso. Muitos dos clubes que foram para baixo da forma como o Alverca foi, embora não teve uma contingência muito própria, mas a verdade é que deixou as ligas profissionais para ir Nunca mais voltou, né? Para a última divisão. É muito difícil encontrar clubes que tenham voltado às ligas profissionais. Ainda não estamos lá, mas eu acredito plenamente que nós vamos lá estar a breve prazo, e eu acho que os jogadores que têm passado no Futebol Clube de Alverca podem ajudar de certa forma, não é a lembrar o clube na Primeira Liga, porque eles não se lembram, eles nem sequer provavelmente se recordam. Tem YouTube hoje. É isso, mas sabem o que é o nome do Futebol Clube de Alverca nesta região toda, sabem o que é o nome do Futebol Clube de Alverca e o peso que o Futebol Clube de Alverca ganhou ao ter estado muitos anos na Primeira Liga, e eu acredito que eles podem também passar essa mensagem, e uma das coisas um dos aspectos que eu noto neles é que eles gostam de representar o clube da terra deles, não só por ser o clube da terra deles, mas ser um clube que lhes dá todas as condições para eles serem novamente, ou para eles virem a ser jogadores do nível mais elevado em Portugal. E isto não é muito fácil encontrar em Portugal. Estando na divisão onde estamos, não é muito fácil ouvir jogadores, como nós temos, que já passaram por clubes da Primeira Liga e sentirem-se tão bem num clube como o nosso, não só a nível de condições, como também a nível de relacionamento, e ainda bem que o Alverca conseguiu recuperar-se e agora ter novamente condições, juntamente com as pessoas que estão naturalmente, que iniciaram este projeto da SAD, a acreditar que o Alverca, como cidade e como clube, pode voltar a estar ao mais alto nível e nas páginas dos jornais, mas naquelas páginas mais centrais e nas capas. Nas capas, né? É verdade, o Alverca voltou às capas aí recentemente. Mandar um abraço aqui, alguns abraços. Primeiramente, doutor Ricardo, tá vendo aqui a gente ao vivo. Um abraço, doutor Ricardo. Um outro para minha mãe, que eu não posso deixar passar, que não conseguiu entrar no Instagram. Manel Liz, o Ibrahima, outros atletas aqui estão assistindo, Vinícius Trinca, André Rocha, nosso staff completo aí assistindo a gente também, vários adeptos. Tem uma pergunta aqui que é do Pedro Almeida. Pedro Almeida é um grande adepto nosso, está sempre presente aos nossos jogos e sempre trazendo aí muito contributo aqui para a nossa atividade. Ele diz assim, vindo agora um pouquinho mais para esse momento, né, como é que é gerir essa ansiedade nesse momento de indefinição, né? Porque hoje nós estamos aí com um ponto de interrogação na nossa frente, né? E como é que é gerir um grupo aí de 30, mais ou menos 30 atletas aí, mais o staff técnico, né? Como é que essa gestão desse momento aí, Mr. Alexandre? Pois, este momento é um momento que eu acho que ninguém estava preparado, para viver. E eu acho que os treinadores conseguem se adaptar a tudo, e os jogadores e todos nós, e estamos adaptados a esta nova realidade. A verdade é que para este tipo de circunstância eu acho que isto é de todo muito pouco, ninguém esperaria que isto acontecesse. Eu acho que ninguém poderia acreditar que um dia pudéssemos ter os campeonatos parados e não pudéssemos sequer treinar.
Eu acho que já houve várias situações e eu lembro-me de já ter havido situações em que não houve campeão nacional de júniores ou não houve campeão nacional de iniciados ou não houve certas jornadas, mas parar completamente e não se poder treinar é algo completamente quase irreal. Mas a verdade é que aconteceu-nos e ficámos numa situação ainda, neste momento estamos numa situação de muitas dificuldades porque não por condições de vida, porque eu acho que felizmente, e isto é de registar, a qualidade que o nosso clube e a forma de estar do nosso clube relativamente a todos os jogadores desta nossa equipa e a todos os jogadores que não só são portugueses, como também, e principalmente os que não são portugueses e que estão cá a viver, muitos deles sozinhos, completamente sozinhos, e que ficaram nesta circunstância bastante mais isolados do que todos nós que temos família, bem mais difícil para eles, mas que o Alverca, como estrutura e como todo o staff existente da SAD e do clube, não largaram e não deixaram que estes jogadores se sentissem sozinhos, e este trabalho tem sido notável a todos os níveis de várias pessoas. Nós, em termos de equipa técnica e eu em termos de treinador, o que faço é tentar gerir esta ansiedade e estes problemas derivados do não conhecimento da decisão, ou seja, nós estamos numa situação muito difícil porque não sabemos o que é que nos vai acontecer relativamente a esta época, não sabemos se vai ser possível jogar novamente, e isso é que é o mais difícil, porque se nós soubéssemos o que é que vai nos acontecer, ou o que é que efetivamente nos resta fazer, nós já tínhamos um plano e uma estratégia definida de trabalho, mesmo que seja à distância, como é o caso, que está a haver trabalho à distância, mas não temos, nós estamos a trabalhar no vazio, ou seja, estamos a trabalhar numa lógica de a ver se vem uma decisão para a semana, a ver se vem uma decisão para a semana, e já andamos nisto há mais de um mês. O que é que temos feito? Para, no fundo, para as pessoas que não pertencem, logicamente, ao plantel e ao clube, para saberem. A equipa, desde o primeiro dia que terminou, tem sido acompanhada de perto pelo staff técnico e pelo staff médico, no fundo, e pelo staff logístico. No fundo, todas as pessoas que trabalham com eles diariamente temos estado em permanente contacto, quer através de um grupo do WhatsApp que fizemos especificamente para o efeito, quer através de videoconferências por Zoom, que utilizamos dia sim, dia não para estar em contacto. Nestas últimas semanas temos utilizado para fazer aquilo que se chama treino, mas que é, no fundo, praticamente uma forma de de estarmos motivar, juntos, né? de estarmos juntos, de fazermos algo em conjunto, de fazermos uma atividade em conjunto, porque todos os jogadores neste momento treinam individualmente, com planos de treino ministrados por nós, pela equipa técnica, por toda a equipa técnica que tem estado em apoio constante nesta área aos jogadores, e pela equipa médica que tem sido também indiscutível no sentido de trabalhar com todos os jogadores que precisam de certo tipo de reforço, de certo tipo de compensações e de avaliações da parte do nosso departamento médico. Todos os jogadores têm sentido ativos. Não é fácil, alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas a verdade é que nós, todos os dias que nos vemos, e amanhã vai ser mais um dia, que às 9h30 vamos estar todos em conjunto numa plataforma que é muito utilizada agora ultimamente, como vocês sabem, que é o Zoom, e que quando nós acabamos aquele treino, sinto que, no fundo, tudo está farto desta realidade, mas toda a gente está muito ávida de voltar ao terreno e de voltar a encontrar-se nos espaços habituais e de voltar a fazer aquilo que mais gosta, e que há gente aqui que há mais de 20 anos que é profissional de futebol. Há gente que só sabe quase, só se lembra quase só de jogar futebol todos os dias, e hoje em dia não o faz há muitos dias, e isso complica muito a cabeça deles. E fica passando só reprise na televisão, é complicado pra gente, né? Isso mesmo. Mas o problema maior neste momento é, e eu acredito que seja difícil para um jogador, muito difícil até para os treinadores e para os
para os dirigentes e para os fisioterapeutas e todos os que pertencemos, até para vocês próprios do Departamento de Comunicação, o que é que vai acontecer, quando é que vamos voltar à normalidade, até porque estávamos numa onda tão positiva que todos ficamos com a sensação de que nos foi tirado a possibilidade de fazer, se calhar, aqui uns últimos 3 meses notáveis. Não sabemos, é sempre uns ses, mas a verdade é que todos os indicadores que estávamos a ter dos jogadores, dos staffs, das pessoas, dos adeptos, que estávamos no caminho certo, depois de termos conseguido 2 vitórias tão difíceis e ao mesmo tempo tão importantes, quer contra o Louros, quer contra o Pinhal Novense, e íamos entrar agora sim numa fase que a equipa estava perfeitamente ciente que tinha nas mãos a oportunidade de fazer história e de catapultar-se e ir definitivamente para os primeiros 2 lugares e em frente com um play-off, mas tudo isto nos foi cortado, tudo isto foi retirado e os jogadores aquilo que pensam é aquilo que todos nós pensamos. O que é que vamos fazer? Quando é que vamos regressar? Se vamos regressar e o que é que vamos fazer ainda esta época? E alguns já devem pensar, como é normal, o que é que vamos fazer para a próxima época? Onde é que vamos estar? Vamos continuar aqui? Não vamos continuar aqui? Vamos continuar no clube? Não vamos continuar? Vamos querer? Não vamos querer? Porque isto naturalmente passa pela cabeça deles. Mas uma coisa é certa, nós, enquanto profissionais, temos feito um trabalho muito positivo e só não é possível fazer mais porque efetivamente não nos dão nenhum tipo de meta e de objetivo para visível. Ou seja, estamos a trabalhar no vazio. Estamos a trabalhar no vazio. Nem sabemos se vamos recomeçar, se já não vamos sequer recomeçar, e por isso não podemos fazer mais nada que não seja aquilo que estamos a fazer, que é estar em constante atividade mental e física para ainda nos sentirmos como equipa. E todos os dias que nos vemos aqui no Zoom, eu tenho sentido isso, tenho sentido que com muitas dificuldades psicológicas dos jogadores sentirem-se completamente mal com esta situação, mas sinto que aquilo que sentia quando acabámos o último jogo em Pinhal Novo, que é nós tínhamos e estávamos muito fortes como equipa e como grupo e a maior frustração, na minha opinião, para mim e para a minha equipa técnica e para também todas as pessoas do staff com quem temos todos os dias praticamente conversado, é a frustração de, infelizmente por questões de saúde, deste grande problema que estamos a atravessar, não podermos ter continuado aquilo que estávamos a conseguir nos últimos tempos. Mas primeiro está a saúde e por isso temos que, inevitavelmente, manter-nos em segurança e, se Deus quiser, cá estaremos para o que der e vier. Vou mandar uns abraços aqui e aí a gente vai caminhar para o final. Queria dar um abraço aqui na Sara, que está sempre acompanhando a gente, no Caio, fotógrafo, realizou um trabalho muito legal, o Manuel Pinheiro está aqui com a gente, do nosso staff, a Mariana, o Rodrigo Dias, o Luiz Costa, o Manel Liz está aqui de novo, a Cimeridona está sempre aqui com a gente também, curtindo o nosso Instagram, o Sulimar, Rafael Saqueto, o João Estancioli, o Flávio, o Márcio Schmidt, grande amigo nosso também. Temos aqui a Mônica Caldeira, o Guilherme lá do Rio Grande do Sul, Leonardo Almeida, Diego, Socorro Mota, Keila, Mariana. Temos o Hugo. Tem uma perguntinha aqui do Hugo aqui, que se você for rapidinho a gente faz ela aqui, que ele está dizendo aqui a respeito da importância do Sub-23, que hoje o Alverca não tem, né? Essa transição do Sub-19 para o direto para o senior, seria importante ter esse Sub-23 aí no meio? Eu reparei curiosamente, apercebi-me aqui dessa pergunta e achei muito interessante. Diria que, como é tão importante, é algo que não nos está a escapar a todos nós. Já conversámos várias vezes sobre isso, a direção, o Arthur, o Orge, o Dr. Ricardo, o Bruno Vicentini e eu próprio,
já conversámos várias vezes sobre a importância de podermos ter uma equipa de sub-23. Só que as equipas de sub-23 são reguladas e estabelecidas e estamos a falar de algo que tem a ver com a Liga Revelação, tem a ver com a Federação e que tem a ver com um conjunto de condições que são necessárias para a ter. É verdade que, do ponto de vista da construção de um jogador e da evolução de um jogador, será muito importante, a breve prazo, ou a curto prazo, o Futebol Clube Alverca poder ter uma equipa de sub-23. Também dar os parabéns aqui ao facto de termos subido e da equipa B ter subido e do trabalho excelente das pessoas e todo o staff e todos os jogadores desta equipa. Sim, para a primeira distrital. Para uma divisão que já é muito positiva, já é muito mais positiva do que aquela onde se estava. Isso é um aspecto muito positivo para a evolução dos nossos jogadores, porque o nível competitivo é muito melhor, mas no futuro o Sub-23 poderá ser um espaço muito, muito importante de evolução dos nossos jogadores júniores, para catapultá-los e para melhorá-los para depois entrarem na equipa A, como está a ser feito por várias equipas e vários clubes em Portugal. Então vamos encerrando aqui, ó. Dani Lopes também, o Ivo Miguel pede para contratar um jogador aqui, depois se avalia aí. O Diogo Alverca, somos nós, é isso mesmo. Um abraço para o Mário também. A Joana, o Thiago Miranda é muito fã aqui e ele diz que não se esquece da vitória contra o Sport. Ô, Mr. Alexandre, então para a gente iniciar aí o processo da gente finalizar aqui, queria primeiro agradecer nossos patrocinadores aqui, a Auto Fatos, na pessoa do seu Antônio, a Sagres, do Bernardo Azevedo, a Adidas, com o Paulo lá, a Steel Fit, com o José Vaz, o táxi aqui de Alverca, do seu Moto, do Zé Carlos, Catwoods com o Alexandre, Fonte Lusa também com o Ricardo, o Rui, da Mais Nutrição, a Digital Decor aí com o Simões, o Thiago. E aí queria finalizar com um recado seu para os nossos adeptos, né? Que tá todo mundo ansioso por jogar, querendo ir aos jogos. Essa ideia de futebol sem público é algo que falta alguma coisa no futebol se não tiver público, né? Mas se for pela saúde, nós vamos cumprir. Mas queria que você deixasse um recado para os adeptos, para a cidade de Alverca, para todos os fãs aí do seu trabalho e do trabalho que é realizado aqui no Futebol Clube de Alverca. Bernardo, acho muito bem, até porque sem adeptos, sem fãs, sem simpatizantes, sem pessoas a seguirem-nos, o futebol nunca seria aquilo que é hoje e nunca permitiria que nós pudéssemos fazer da nossa vida somente aquilo que gostamos, que é estarmos no futebol. Não era possível nós provavelmente vivermos e as nossas famílias viverem do nosso trabalho se não tivéssemos tantas pessoas e tanto amor das pessoas e dos fãs e dos adeptos pelas equipas de futebol e neste caso pelo Alverca, que são cada vez mais importantes. Eu também diria e aproveitaria para vos também registar o vosso trabalho, que hoje em dia isto de estar em comunicação e de estar próximo dos adeptos é muito mais do que aquilo que era há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. É isto que vocês fazem, é este trabalho inacreditável e de grande nível nestas plataformas e nesta relação com os adeptos tão próxima, que é feita de forma diferente do que era há meia dúzia de anos atrás, mas que vocês estão a fazê-lo de uma forma muito elevada, de muito nível, de registro, para mim, ao mais alto nível que se está a fazer em Portugal, porque já tive a possibilidade de passar por várias realidades desse nível e vocês estão a fazer, e sinto que os adeptos, por estas plataformas, também se fazem sentir nos jogos e fizeram-nos sentir muito contra o Louros no último jogo aqui em casa de uma forma inacreditável, sendo um grande apoio à nossa equipa durante todo o jogo. Foram também a Pinhal Novo de uma forma que houve gente em Pinhal Novo que dizia que parecia que estavam a jogar fora, ou seja, gente de Pinhal Novo pareceu-lhes que estavam a jogar fora e estava-lhes a confundir o que é que estava a acontecer à volta do campo, que parecia que estávamos em Alverca a jogar. E isto é revelador daquilo que é o trabalho que vocês têm feito,
chamar as pessoas e das pessoas estarem satisfeitas e reverem-se neste Futebol Clube Alverca novamente, e este percalço que o Covid nos trouxe é somente, na minha opinião, um percalço. Eu acredito que isto vai melhorar, vai ser sempre, felizmente, espero eu, um regresso dos adeptos ao futebol dentro de algum tempo, naturalmente, mas vão regressar, porque senão não faz sentido, e as pessoas sabem disso, e eu acredito que estejamos onde estivermos, se for para regressarmos na próxima época ou não, se for para ainda regressarmos a esta época, nós vamos ter dentro do estádio ou não, provavelmente a breve prazo ainda não, mas vamos ter de certeza um grande apoio destes fãs todos que têm seguido e que têm enchido o Facebook e o Instagram com muita mensagem de apoio e com muita mensagem de... Por vezes não é só de apoio, eu sei que não é, porque ninguém gosta quando não atingimos os objetivos e quando não jogamos bem, ou quando não ganhamos e quando não jogamos da forma como os adeptos gostam, por vezes, de ver a equipa a jogar, mas é natural que isso aconteça, e isso é sinal de que estamos num clube muito grande e num clube que tem muito por onde crescer. Por isso, uma mensagem para os adeptos é: continuem aí, continuem a dar trabalho ao Bernardo e a toda esta malta que está a fazer um belíssimo trabalho na comunicação do Alverca, porque, na verdade, todos nós, dentro do balneário, agora dentro das nossas casas, mas todos nós dentro do balneário como equipa sentimos o vosso apoio e sentimos que estamos num clube ávido de crescer, de chegar outra vez aos níveis que se habituou durante tantos anos a estar. Por isso, com todos, e espero que em breve a gente possa novamente fazer a festa como fizemos no jogo contra o Louros, que foi digno de registro de uma equipa de Campeonato de Portugal ter tantos e tão bons adeptos. Exato. Então, reparto aqui as palavras suas com todos aí da comunicação do clube: o Helder, o Advogado, o André Silva, o André Zeferino, o Sérgio, Pedro. São muitas pessoas que fazem aí realmente isso acontecer. Então tá, mister, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu Obrigado, tempo. Eu creio que foi um tempo bem legal aqui para todos nós. Muito fixe, muito giro. E um abraço, fique bem, cuide-se, fique em casa. Obrigado, igualmente para vocês todos. Valeu, um abraço. Obrigado a todos os adeptos. Abraço.